comentários, né? Não. Agora tá valendo. Boa noite, pessoal. Estamos entrando no ar aí com mais uma live do STU. Hoje, especificamente para falar sobre a nossa vitória na justiça a favor dos trabalhadores que recebem a GR e tiveram o corte de 30% nos valores. Aí o pessoal chegando, Cristiane, a Márcia. A gente vai comentar aqui o que é a ação, né? Porque isso aqui vai ser um documento, né? Isso aqui vai ficar registrado para as pessoas poderem consultar, quem tiver dúvida a respeito. E a gente vai depois dar as instruções de como as pessoas vão fazer para poder receber o ressarcimento desses cortes dos 30% aí nas gratificações, tá? Vamos deixar o pessoal chegar aqui, eu vou só dar um play aqui no YouTube, que hoje vai ter transmissão também no YouTube, e aí quem está vendo lá no YouTube deve estar vendo a minha tela do Face aqui, deve estar bem estranho para o pessoal. Ó, só um instantinho. Valendo. Boa noite, pessoal. Aqui agora começando aí. Boa noite a todos. Cristiane Espelho, Cássia Silva, Quilombola Oloja. Boa noite aí, pessoal. Estamos aqui com nossos advogados, nosso escritório de advocacia, o Ricardo Sobral, doutor Ricardo, e a doutora Lígia, são os responsáveis aí pela nossa defesa jurídica no STU. A boa notícia, vocês já sabem, quem está aqui, né, a passeio, não está a passeio, já conhece, já veio aqui por um motivo especial, que é a vitória que a gente conseguiu na justiça de ressarcimento dos 30% da GR. Como vocês sabem, a reitoria resolveu diminuir os custos e que, como sempre, na Unicamp, quem paga isso são os trabalhadores, né? Então, ele resolveu reduzir a tabela de gratificação em 30%, e imediatamente ele já começou a cortar dos salários dos trabalhadores. A gente do sindicato entende que isso é uma redução de salário, tá? A direção entende assim, e isso é penalizar o trabalhador. Por lei, não é permitido redução de salário, isso porque os trabalhadores que têm uma gratificação, ele tem uma responsabilidade e ele recebe por isso. Quando diminuiu 30%, não diminuiu 30% da responsabilidade dele. Então, assim, é direito do trabalhador esses 30%, que a reitoria simplesmente saiu cortando. Então, nós resolvemos entrar com uma ação para ressarcir os trabalhadores e proteger, né, os nossos trabalhadores da Unicamp. Eu vou abrir aqui para o doutor Ricardo, para ele falar um pouco da ação, vou pedir para intercalar com a doutora Lídia, né, se vocês quiserem se apresentar antes de falar, tá tranquilo, e depois a gente entra nos detalhes de como receber aí o ressarcimento, tá, que vai ter cada trabalhador vai ter que autorizar formalmente, essas coisas assim. Com a palavra aí, doutor Ricardo. Boa noite, Rafael, ou para todos nós, Cabelo, né? Cabelo. Boa noite a toda a diretoria, a todos os sindicalizados do STU e também os não sindicalizados que estão aqui para conhecer um pouco mais destes processos da GR. Como o Cabelo já falou, meu nome é Ricardo Sobral, eu sou advogado da Sobral e Sociedade de Advogados de Ribeirão Preto, e a gente presta assessoria jurídica para o STU. O plantão semanal físico e, durante a pandemia, agora virtual, é realizado pela doutora Lígia. Então, aí os trabalhadores que já frequentaram o STU a conhecem mais no cotidiano, e ficará também a encargo da doutora Lígia
qualquer dúvida, informação, coleta de documento referente aos trâmites deste processo da GR, e que serão necessários para a gente individualizar o cálculo, e daqui a pouquinho eu falo disso. Então, antes de eu entrar, gostaria aí que a doutora Lígia também desse o boa noite a todo mundo, e para a gente poder falar um pouquinho do processo em si, que é a pauta dessa nossa live, né, dessa nossa conferência no dia de hoje. Doutora Lígia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lígia de Paula, eu sou a responsável pelos atendimentos do plantão de quinta-feira. Quero dizer que estou à disposição sempre pelo meu WhatsApp, também pelo meu e-mail. Vou deixar até já anotado aqui. Qualquer dúvida que tiver em relação à live, pode me encaminhar e-mail. Sempre estamos à disposição. Doutor Ricardo. Volta para mim. Então, vamos lá. O cabelo tirou metade da minha fala aí, mas por uma questão de metodológica, eu vou reiterar os caminhos que ocorreram nessa ação, até mesmo se alguém entrou um pouquinho depois e perdeu a introdução que ele fez, fica aí mais fácil de entender. Primeiro é o que é a GR, né? A GR é uma gratificação de representação que ela é paga ao trabalhador quando ele exerce, além do cargo de origem dele, uma função específica. A Unicamp tem essas GRs, hoje divididas em 12 níveis, e aí, em outubro de 2017, houve uma deliberação da reitoria para reduzir o valor desta gratificação em 30%. Esta gratificação foi reduzida em 2 etapas. Nos meses de novembro e dezembro de 2017, 15%. A partir de janeiro de 2018, mais 15%, que são os 30% de redução. Naquele momento, o STU, defendendo a totalidade dos trabalhadores, aí envolvendo tanto os de natureza seletista, quanto os de vínculos estatutários, né, ingressou com 2 ações na Justiça. Hoje, objetivamente, nós vamos falar da GR para os trabalhadores com vínculo pela CLT. Por que nós vamos falar dos trabalhadores com vínculo pela CLT? Porque, como foram 2 ações, uma na Justiça do Trabalho de Campinas e uma na Justiça Comum, na Justiça Civil, o processo da Justiça do Trabalho andou um pouquinho mais rápido, e nós já tivemos a vitória em segunda instância. Então, nós já tivemos a vitória no tribunal. O processo estatutário, nós tivemos a vitória em primeira instância, a vitória em Campinas, e está aguardando o julgamento no TJ em São Paulo. Então, aos estatutários, esperamos em breve poder replicar o que hoje está acontecendo com os seletistas. Então, essa sentença foi do meio do ano passado no tribunal, e nós já iniciamos uma execução provisória. O que é uma execução provisória? A Unicamp está tentando recorrer dessa decisão do TRT de Campinas para o TST. Esse recurso em Campinas não foi admitido, e ainda cabe um recurso em Brasília, que é um agravo de instrumento em recurso de revista. É o último passo. Então, a primeira coisa a deixar claro é assim, olha, nós tivemos uma vitória no tribunal em Campinas, mas este processo ainda não chegou ao fim. Então, tecnicamente, apesar de ser difícil, é possível uma decisão contrária do TST. A gente não acredita, porque o recurso não foi admitido em Campinas. Ele pode ainda ser no TST, mas a experiência nos mostra que é uma possibilidade remota. Tendo em vista que nós temos uma decisão do tribunal, nos permite iniciar a fase de apuração dos valores. O que é isso? É virar e falar, olha, teve essa redução em 2017, 2018, nós vamos ver o quanto a Unicamp deixou de pagar a cada trabalhador e já vamos discutindo esses cálculos.
E por que isso é possível neste momento? Porque quando nós obtivemos a vitória em meados de 2019, a partir da folha de julho de 2019, a Unicamp retornou o pagamento dos 30%. Então, a tese acatada pela Justiça, e que o Cabelo falou já na introdução, foi a seguinte: olha, não houve, por parte da universidade, uma reestruturação da carreira, uma reestruturação das funções, tanto que o documento base do processo era falando assim, olha, tal função, desde o reitor até a última das secretárias, continuam exercendo as mesmas funções, com as mesmas responsabilidades, com a mesma carga de trabalho. Só que, em razão da função, receberão o equivalente a 30% menos. Nós fundamentamos o nosso pedido com base na irredutibilidade salarial prevista na Constituição e com base em uma súmula do TST que fala que, mantidas as condições, a gratificação não pode ser reduzida àqueles trabalhadores. Pode até reduzir a gratificação, mas só vai valer para contratações depois desta redução. Então, essa vitória foi levada a êxito e todos esses trabalhadores que hoje, na Justiça do Trabalho, nós estamos falando de 502 trabalhadores, ainda pode ser que tenha mais algum, nós temos nas mãos a informação trazida pela Procuradoria da Unicamp dos nomes destes 502 trabalhadores e da remuneração deles de 2017, 18 e 19. Então, nos permite já, como a gente tem o marco inicial, que é 1º de novembro de 17, e o marco final, que é 30 de junho de 2019, apurar o quanto é devido a cada trabalhador em razão dessa redução irregular. Então, neste momento, o que precisa ser feito? Primeira coisa, se você é um trabalhador de vínculo seletista e recebeu GR, recebia GR em outubro de 17 e continuou recebendo até qualquer momento, pode ter sido só o mês de novembro, pode ter parado no começo de 18, ou até mesmo até o final, que é junho de 19, veja se seu nome é um dos 502 da lista que está ali. Se seu nome não tiver, informe o sindicato por meio do e-mail da doutora Lígia e fala, olha, eu tinha gratificação de representação, está aqui a minha ficha cadastral, estão aqui minhas fichas financeiras, os contra-cheques, e eu tenho direito a receber. Mesmo que, no primeiro momento, não conste da lista, tem direito de receber. A gente acredita que a grande maioria está na lista, mas pode ter um caso ou outro que, como a documentação nos é fornecida pela Procuradoria da Unicamp, um caso passou despercebido, pode ter tido erro de sistema, então isso é possível. Se isso aconteceu, não se preocupe, vai andar no mesmo jeito, vai seguir o mesmo trâmite, só avise o sindicato e a doutora Lígia que a gente insere o nome disso. E aí, nós distribuímos uma execução provisória em Campinas, e agora o STU tem aí um prazo de 60 dias para apresentar o cálculo para a apuração do valor principal, dos juros, da correção monetária, tem que ver reflexo em férias, quem tirou férias no período, reflexo em 13º, FGTS, INSS, então tem uma série de consequências, e neste momento o STU e o escritório fez uma parceria com uma empresa especializada em cálculo para que essa empresa efetue a apuração destes cálculos e consigamos dar o andamento. O processo flui como? Nós vamos apresentar o valor devido, a Unicamp é intimada a se manifestar sobre o valor que nós apresentamos, o juiz vai entender se ele for, se não tiver discussão, ele homologa esse valor. Se tiver um valor muito diferente de um do outro, normalmente a justiça determina a realização de perícia para dizer qual dos cálculos estão certo. E a gente tem diversas discussões sobre isso, né? A mais comum neste meio é se incide a correção monetária da TR ou do IPCA, e a TR de 2017 para cá, ela dá 0, o IPCA de 2017 para cá dá um pouco menos de 10%,
Então, são debates que vão alterando significativamente o valor devido ao trabalhador. Então, é importantíssimo que, junto com o debate jurídico, a gente tenha uma assistência de uma equipe técnica de contabilidade para apuração e discussão desses valores. Cada um dessas 502 pessoas, ou mais que venham a aparecer, tem que assinar um termo de autorização da distribuição da execução individual. E os honorários advocatícios dos sindicalizados já são suportados pelo STU. Então, não há cobrança de honorários advocatícios do sindicalizado. O não sindicalizado que tiver interesse em fazer ação, ele deve procurar o departamento jurídico e nós faremos um contrato particular para andamento do processo. Então, o serviço prestado, ele é para sindicalizado. O não sindicalizado pode ter direito? Pode, ele tem que entrar com o processo de individualização do valor, um debate, mas aí ele faz um contrato diferente com relação a isso. A parte da assessoria técnica contábil, ela tem um custo por trabalhador de R$400, autorizado neste documento que tem que assinar. E ele só será devido se tiver ganho da causa. Então, se a causa for confirmada depois no TST. E o pagamento só será feito no momento do levantamento. Então, olha, vai pagar por precatório, não vai pagar por precatório, vai demorar 3, 4, 5 anos para receber esse valor? Ninguém vai pagar nada antes de receber. Então, isso é muito importante deixar claro que nenhum trabalhador vai ter que pagar algo agora, ou até mesmo antes da certeza do crédito no próprio processo. Uma pergunta que sempre me fazem é assim, olha, qual é o prazo disso? A gente fala, olha, advogado fixar prazo é uma loucura, porque a gente depende de um julgamento no TST, que é a última pendência, depois do TST, todo o processo de discussão da fase de cálculo aqui em Campinas, que nós já antecipamos, estamos fazendo ela correr em paralelo. Então, querendo ou não, nós já ganhamos um ano deste processo, porque essa parte de documentação, informação, ela demorou para chegar onde nós estamos aqui mais de 8 meses. Então, nós estamos correndo em paralelo o recurso do TST com os cálculos apurados aqui, e isso a gente vai ganhar tempo. Até quando o processo pode caminhar em Campinas e sem a decisão de Brasília? Até a expedição do ofício requisitório. O que é isso? A expedição do precatório. Então, o processo pode ter a individualização dos trabalhadores, a apuração do valor, a discussão sobre reflexo, TR, IPCA, férias. Aí o juiz fala, está fixado, o valor devido, vamos supor que fosse hoje, o valor devido para 8 de julho para o trabalhador cabelo é de R$10 mil. Pronto, fixou. Aí ele fala assim, paro por aqui, assim que transitar em julgado, ou seja, assim que acabar a fase de recurso no TST, eu envio a ordem de pagamento, que é o precatório, para a Unicamp. Hoje, este precatório tem uma discussão jurídica, se o valor do precatório é de 10 mil e pouquinhos reais, quase 11 mil reais, ou se é de 30 mil. No nosso entendimento, o valor é de 30 mil, porque a sentença é anterior, mas há uma interpretação bem viável, que é da data do trânsito em julgado, e o trânsito em julgado não aconteceu. Então, o valor para diferença de RPV, que é uma requisição que paga em 60 dias, ou de precatório, que é aquela que entra até julho de um ano e paga somente em dezembro do ano seguinte, ela vai acontecer e pode ser que todos os valores devidos acima de 11 mil reais, eles têm um pagamento médio aí de um prazo de 2 anos, né? E aí provocaria, tranquilamente, a gente já estaria falando, sem sombra de dúvida, de 2023. Então, é algo que a gente fala assim, nós estamos caminhando agora para antecipar o tempo, mas não façam conta, porque é impossível prever
e se tiver a interpretação de que o valor de precatório, que o Estado de São Paulo reduziu o ano passado de 31 mil para 11 mil, esse pagamento pode se prorrogar por 2 anos. Eu vi algumas perguntas aqui, assim, olha, eu trabalhei um mês, eu saí no dia 20 de novembro de 2017, eu posso receber? Posso. Eu me aposentei, eu não estou mais na Unicamp, eu tenho direito? Tenho, até o dia da sua aposentadoria. E hoje o STU tem uma série de outras ações sobre gratificação, sobre gratificações incorporadas, sobre diferença, sobre quem aposentou nos últimos 2 anos, ou se for CLTista, ou 5 anos, se for estatutário, em relação à licença-prêmio, tem diversas ações nesse sentido, e aí, quem tiver dúvida sobre outro assunto que não a GR hoje, fica à vontade de mandar um e-mail para a doutora Lígia, ela explica no atendimento, e a gente, até mesmo se um assunto surgirem diversas pessoas com a mesma dúvida sobre um assunto, a gente faz em breve uma outra dessa live, né, uma outra dessas conferências explicando as demandas, né? É importante dizer que o STU tem nos demandado, né, demandado assessoria jurídica bastante, e a gente fica muito feliz disso, porque é o nosso trabalho. A gente está discutindo hoje com a diretoria do sindicato uma série de outras demandas de corte de trabalhadores, agora falando sobre a manobra que o Estado de São Paulo está tentando fazer com reforma da Previdência, com retirada de prazos de quinquênio e licença-prêmio, isso já está com a nossa equipe para a distribuição da ação. Então, em breve, aí nos boletins do sindicato também estará aí um resumo dos pedidos, e fique tranquilo que estamos aqui para lhe defender. E todas as demandas que um sindicalizado tiver, leve para a diretoria do STU, e, dentro do possível e do cabimento jurídico, faremos o máximo para resolver. Então, esse é um grande resumo aí, o tempo que me foi dado de 20 minutos, espero ter cumprido dele, e agora a gente fica disponível aqui, eu e a doutora Lígia, para as dúvidas que acontecem nos casos concretos. Então, fique à vontade. Cabelo, eu não sei como é que você quer fazer essa... eu não vi se teve mais perguntas aqui, porque eu estava falando, às vezes a concentração não é essa. Se já tem mais dúvidas, se você quer abrir para o pessoal. Eu tentei explicar de uma forma bem sintética, mas pensando em todas as dúvidas que eu poderia responder durante a minha fala. Eu estou completamente à disposição para qualquer indagação aí dos trabalhadores. Se a doutora Lígia também quiser implementar alguma coisa, fica à vontade, doutora. Perfeito, perfeito. Eu só queria comunicar, e a gente teve um problema lá no YouTube, tentei uma manobra ali para poder ampliar para o YouTube, mas não saiu o som. Mas aí a gente vai disponibilizar o vídeo depois no YouTube, tá? Isso aqui tá sendo gravado, tá? Vai ficar também no Face, mas infelizmente a gente não vai conseguir continuar ali com a transmissão no YouTube. Beleza, pessoal? Teve muita pergunta sim, doutor. Tem bastante coisa aqui, tem umas perguntas que nem eu não sei se é a direção que escolhe, por exemplo. Tem uma questão aqui, eu vou colocar algumas na tela aí. Eu acho que a doutora Lídia já foi acompanhando ali, acho que ela viu alguma. Se ela tiver alguma aí que ela queira responder, doutora Lídia. Muitos estão perguntando aqui dos estatutários, né? Ainda não saiu a decisão dos estatutários, essa é a ação dos seletistas, mas ela está em trâmite e logo acho que a gente vai ter alguma decisão, né, doutor Ricardo? O processo dos estatutários, nós tivemos uma decisão favorável, idêntica a essa, mas ainda no juízo de Campinas, no primeiro grau. Então, a gente não pode começar a fase de apuração dos valores enquanto não tiver pelo menos uma decisão do TJ em São Paulo. O que a gente espera que aconteça ainda este ano. O processo já está em São Paulo, ele já está com o relator, e em breve ele deve marcar o julgamento.
nós acompanharemos o julgamento, faremos sustentação oral, como fizemos no processo de Campinas, dos seletistas, e tão logo a gente tem uma decisão equivalente, a gente inicia este processo, que é a fase da apuração do quanto é devido por cada trabalhador lesado, para os estatutários. Então, hoje, o que eu posso dizer é que, assim, o processo CLT está no estágio 2, com decisão favorável, guardando o recurso do Brasil. O processo dos estatutários está no estágio 1,5. Já passou do 1, já teve o recurso, já foi encaminhado para o tribunal em São Paulo e está aguardando a colocação em pauta para julgamento. Espero em breve, até o fim do ano, voltar e repetir estes fundamentos aqui para os estatutários. Então, aos estatutários eu falo assim, ó, aguarde, reze pelo bom humor do tribunal, nós acompanharemos a decisão, nós apresentaremos memoriais, faremos a sustentação oral, tal como fizemos nesse, e esperamos em breve estar aqui e falar assim, olha, agora chegou a vez dos estatutários, vamos para o próximo passo. Então, isso é o que eu posso falar. As decisões no conteúdo de mérito têm pequenas diferenças, mas o fundo é o mesmo. Ó, pague os 30% cortado a todos os estatutários. Ela tem uma diferencinha que o juiz falava que tinha que manter a remuneração e poderia ser descontado o aumento que aquele trabalhador teve de quinquênio naquele período. Mas isso a gente precisa, para eu entrar nesse grau de especificidade dos tributários, que tenha o julgamento do TJ, porque isso pode mudar, e aí o que eu fale aqui ficaria inócuo. Perfeito, perfeito. Uma dúvida aqui que está surgindo também... Eu vi aqui até a pergunta da Rose agora. E o que os estatutários precisavam fazer para ter o direito? Nós já pedimos, aguardar agora o julgamento no TJ, já está sendo pleiteado. Tem algumas perguntas aqui dizendo que os servidores, o seletista estava na ativa à época do corte, no entanto, hoje estão aposentados. Se eles terão direito a receber essa gratificação à época da ativa. Tem algumas perguntas nesse sentido aqui também. Sim. Isso eu falei no finalzinho da minha, que eu tinha visto essa pergunta, de que o trabalhador que entrou um dia em novembro de 17, ele vai ter direito da diferença até o dia que ele aposentou. Lógico, a gente está falando numa gratificação ali, às vezes, vamos supor, se uma gratificação fosse de 1.000, reduziu para 700. É um corte de R$10 por dia. Se a gratificação era de 2.000 para 1.400, R$20 por dia. O trabalhador ficou um dia, 10, R$20, às vezes não vale a pena. O trabalhador ficou um mês, pode ser 300, R$600. Então, já dá para ele, mais ou menos, ter uma noção. Esse valor é com juros e correção monetária. Os juros na Fazenda Pública, ele é menos de 0,5%, e a correção monetária é IPCAE. Perfeito. Estou vendo aqui a pergunta na tela do Leandro Barbosa. Quem não é sindicalizado pode inscrever e receber ajuda que haja algum custo? Não sei se faltou um 100 aí, ou qual é o custo. Uma coisa muito importante é o seguinte, o objetivo do STU é que a categoria fique unida. Então, o STU está permitindo que o trabalhador se sindicalize agora e receba os benefícios da ação sem ter que contratar o advogado e pagar particular. Então, uma coisa importantíssima a dizer, e até a gente conversava isso na reunião de diretoria, assim, qual é o objetivo do STU? Ter uma categoria forte. E para a categoria forte, só se faz com associado e que participe. Então, quem hoje não é sindicalizado, a minha orientação é muito tranquila. Mas pega amanhã a ficha de filiação e faça. Porque o valor só deste processo vale pagar a sindicalização por anos e anos. E ainda a gente tem reflexo na GRI, que vale para todo mundo. Então, se a pessoa tem a GR, a cada um ano ela incorporou. Então, a outra ação que nós temos da GRI também vai valer para ela. Então, do ponto de vista financeiro, é muito melhor e mais barato para um trabalhador ser sindicalizado e gozar dos benefícios da assessoria jurídica do que pagar particular.
a gente até brinca e fala assim, olha, para mim, enquanto advogado, é muito melhor que faça um particular, porque aí eu ganho mais. Mas esse não é o nosso objetivo. Aqui nós temos uma responsabilidade de classe. Nós defendemos classe trabalhadora. E classe trabalhadora só tem força com união. Então, se sindicalize, aí a diretoria em breve vai falar até a data limite, porque nós temos aí menos de 60 dias para apresentar o cálculo. Nós só apresentaremos o cálculo daqueles que assinarem o termo de autorização para a gente fazer o cálculo. Então, a pergunta assim, ó, eu sou sindicalizado, o que eu preciso fazer? Assinar um termo de autorização que o sindicato vai disponibilizar, onde ele fala assim, ó, eu quero que faça a individualização da minha condenação e autorizo que, se ganhar, e ao final, no momento do levantamento, seja acreditado R$400 para o acompanhamento da equipe contábil. Esse é o único gasto. Quem não assinar, nós não vamos fazer a execução. Nós vamos fazer só dos sindicalizados que assinarem ou dos não sindicalizados, e aí o não sindicalizado tem que fazer um contrato de honorários e a autorização de individualização. Estes dois documentos disponíveis com a diretoria e com a doutora Lígia. Isso. Tem diversas pessoas aqui perguntando novamente onde está a lista. A lista está com o administrativo do sindicato e está comigo. Pode tanto ligar no sindicato para saber se o nome está constante na lista, como também pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que já foi colocado aí. E lembrando que os que não estiverem na lista também é importante procurar a gente para a gente tomar as devidas providências, né? O Cabelo, deixa eu lhe perguntar aqui, deixa eu mandar primeiro um abraço, eu vi agora há pouco a pergunta era da Beth, né? Exatamente da associação. Da Beth, nossa Beth Cardoso. Queria mandar um abraço para a Beth aí, uma guerreira aí na luta. Né? Queria mandar um abraço também, que eu vi agora há pouco pro Zé Luiz, que sempre nos mantém informado aí das demandas jurídicas e nos cobra do serviço aí para levar para a categoria. Eu não vi quem mais está online aqui. Se tiver mais diretor, me avisa para a gente. A Gabi também está online. A diretora Gabriela da Saúde, que teve uma audiência importante hoje aí, nos acompanhou por horas com a doutora Lígia. Então, assim, é para demonstrar também para toda a base o que o STU tem feito. Assim, esse momento de pandemia, a gente brincava essa semana de falar assim, olha, quem acha que a gente está dentro de casa, porque vê aqui essa bagunça, a gravata pendurada, a cama, só que a gente está trabalhando até de noite. A única coisa que mudou é que a gente não vai mais para o escritório fisicamente, mas os serviços, eles aumentaram e muito, porque a categoria tem muito direito para ser defendido. O Cabelo tem disponibilizado, eu não sei isso, no próprio Facebook ou em algum lugar, essa lista para o pessoal acessar de forma automática, não sei se foi publicado no boletim, porque nós temos ela num arquivo PDF, né? Sim. Às vezes vamos colocar ela no site e no Face, para o pessoal ter acesso, né? Que porque por enquanto é só o seletista, como você colocou, né? São, acho que 502, né? 502 nomes. 502 nomes. E aí, então, a gente vai colocar disponível no nosso site e no Face também, tá? Sem prejuízo de que, se alguém quiser já conferir antes, manda um e-mail para a doutora Lígia, ela está com isso, ela responde com a lista aí para ir antecipando, para ver. E como eu disse lá no comecinho, se alguém entrou um pouco depois, se você é trabalhador CLT e recebia a gratificação em outubro, e teve o corte em novembro de 17, seu nome não está na lista, é só pegar a ficha cadastral, a ficha funcional, enviar por e-mail para a doutora Lígia e falar assim, olha, eu sou, mas meu nome não está na lista. Aí a gente inicia o procedimento, apura os valores e vai seguir exatamente o mesmo trâmite que os outros. Não tem prejuízo nenhum se seu nome não estiver na lista. Perfeito. Respondendo aqui, desculpa, Cabelo. Isso, isso que eu ia falar, doutora. Vai selecionando aí o que a senhora quiser. Eu estou olhando aqui. A pergunta da Camila Júlio, ela está perguntando se ela tem que ir pessoalmente no STU assinar autorização. Nós estamos preferindo encaminhar essa autorização por e-mail. O servidor, ele assina, digitaliza e encaminha para o meu e-mail essa autorização.
sendo que ele fica com uma cópia e nós ficamos com outra. E direcionando todos para o meu e-mail que já foi colocado aí, eu vou colocar novamente aqui, porque Olha, aí não tem necessidade, certo? completando o que a doutora Lígia está falando, se o trabalhador não tiver ou não souber digitalizar, pode mandar uma foto em JPEG, desde que a resolução esteja boa. Então, o que é o ideal? O ideal é mandar em PDF. Tem diversos jeitos. Tem aplicativo que coloca em PDF. Tem, se tiver um iPhone pelo bloco de notas, no Android, eu não sei, você clica lá no bloco de notas, marca na fotinho embaixo, ele já vem ali, escanear, e aí já transforma em PDF. Agora, se não tiver, não se preocupe, bata a foto em alta resolução, a um ponto que você dá abre a imagem e vê se está nítida e manda em JPG, que é a resolução que um celular bate foto normal. Nós, aqui no escritório, convertemos em PDF sem problema algum. Então, olha, eu posso mandar de qualquer forma, desde que suficientemente legível para dar validade no documento. Então, nós estamos aceitando eles de forma digital. Então, respondendo a pergunta da Camila Júlio, né? Isso? Isso, Não precisa ir presencialmente, nesses momentos de pandemia. A mesma declaração modelo que a gente envia, a pessoa completa com os dados dela, imprime, assina e nos manda uma cópia do documento pessoal só para a gente verificar a assinatura e sem contato. Hoje, a gente está preferindo essa estruturação, até mesmo porque se a pessoa entregasse um documento fisicamente, nós teríamos que digitalizar para colocar no processo. Então, não tem problema nenhum já nos mandar digitalizado, desde que a gente tenha só como conferir a assinatura com um documento com foto. Hoje tem diversos documentos aí por aplicativo que ele já está automático ali, né? Ou se não, faz o mesmo procedimento, do mesmo jeito que bateu a foto da autorização, bate a foto da CNH ou do RG. Certo. O Fábio Pinheiro está perguntando aqui se fazer um contrato de honorário nesse momento não seria inoportuno, já que ainda existe a possibilidade de alguma alteração pelo TST. O problema é o seguinte, imagina que a gente vai apurar agora o cálculo de 502 pessoas, vamos supor, 400 contrata. Então, a gente faz e começa o cálculo. Se a pessoa falar assim, olha, eu não vou fazer nada agora, eu não tenho interesse, eu vou esperar o julgamento do TST. Nós vamos caminhar 1 ano e meio, 2 anos com essas pessoas. Ele lá na frente pode entrar? Pode. Só que o cálculo que já vai estar homologado inteiro discutindo, ele vai estar para trás. Então, ele vai ficar para um segundo momento. Ele pode entrar? Pode. Até 5 anos depois do trânsito em julgado, pode requerer a diferença, não tem problema. Agora, é importante dizer também para o Fábio que o contrato de honorários feito, ele é o que a gente chama de contrato ad êxito. É um contrato que somente gera qualquer valor devido se ganhar. Então, assim, olha, o Fábio não é sindicalizado, ele assina um contrato hoje. Por algum motivo, que a gente não espera, o TST vira e fala assim, não tem mais esse direito, a Unicamp podia ter cortado, eu mudo a opinião. Quanto esse trabalhador vai ter que pagar? Nenhum centavo. Nem do cálculo, que o contrato feito com a empresa foi desse jeito, olha, somente no êxito, nós estamos querendo ganhar tempo, e nem de honorário advocatício para o nosso escritório. Então, o trabalhador, se não receber nada, ele não ganha nada. Ele não paga nada. Também. Então, tem essas condições. E o contrato, ele é feito sempre em valor percentual. Então, a pessoa paga percentualmente daquilo que você ganhou. Perfeito. Tem uma questão aqui que só gostaria que vocês comentassem, né? Na verdade, eu não sei nem se é vocês ou se é uma decisão de direção e tal, que é a questão do escritório de contabilidade. Tá, eu vou até achar aqui a pergunta do Ricardo. Ele faz uma pergunta bem específica aqui, 400 por cabeça?
como é escolhida essa equipe e tal? Olha, que até onde eu sei, esse escritório de contabilidade é indicação aqui do escritório de advocacia do Dr. Sobral, tá? Uhum. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho aí a respeito do porquê que ter esse. Eu lembro de uma vez com a gente na reunião de direção, você falou de cálculo em Excel, que isso não era Assim, ó, recomendável. são diversas coisas hoje, e até o que acontece é que muitas vezes, quando você tem uma sentença judicial, você tem que apurar o valor dela. E a gente vê, hoje eu estava discutindo isso, nós trabalhamos contra a Fazenda Pública em outros sindicatos e ela tem uma especificidade no cálculo. Então, você tem discussões sobre qual é o modelo de correção, qual é o tipo de correção e impugnação. E a gente vê aqui cálculos onde a empresa, né, a Unicamp ou aqui em outros que a gente atua, ela apresenta um valor de 10, a gente apresenta um valor de 40, sobre o mesmo cálculo. Você fala assim, mas como que é possível? Você fala, tem muita técnica. Aí nós vamos discutir assim, olha, a aplicação da GR. Olha, é 30% dela, pura e simples. Tá, essa GR, ela reflete, esse trabalhador teve hora extra, reflete ou não reflete? Tem férias, 13º? Teve aposentadoria com licença-prêmio? Tem outras gratificações? Tem abono de permanência, qual o reflexo? Qual é o tipo de incidência? Nós tivemos uma decisão do ministro Gilmar Mendes, na ação direta de constitucionalidade 58 e 59, que, teoricamente, suspende todas as execuções que discutirem TR ou IPCA no Brasil. Falando de processo trabalhista, a gente entende que suspenderia todas, mas nós já fizemos um debate essa semana até para entender a natureza jurídica da correção de TR contra a Fazenda Pública, e a gente entende, neste momento, até foi algo levantado pela contadora, de que a natureza da correção monetária da Fazenda Pública não é o artigo 879 da CLT, então não se aplica essa suspensão. Então, é um grau de especificidade aonde com quem que a gente trabalha? A contadora-chefe que presta o nosso serviço para cá, ela é contadora, com mestrado em contabilidade pela USP, professora de perícia contábil. Então, a hora que você pega um cálculo que eu faço, e olha que eu sou formado em administração, a primeira matéria que eu dei aula foi estatística, eu adoro o número. Mas a hora que você pega um cálculo que ela faz, você vê o grau de especificidade e de conhecimento técnico sobre aquilo. Então, o que eu tenho tranquilidade de falar assim, olha, o cálculo do meu processo, eu não faço sozinho, eu passo para ela, exatamente pelo conhecimento técnico. Eu tenho experiências aqui que eu posso mostrar números, onde a gente começou cálculos de ações coletivas, e eu tenho tranquilidade de falar isso, porque foi a maior ação contra os Correios, onde a discussão começou num cálculo de R$4.000 e terminou em milhões, com debates da incidência de determinadas correções, multas sobre reajustes. No caso do processo específico da GR, ele não é de uma complexidade tão grande, mas essas diferenças de reflexos, como a TR para IPCA, ela pode representar 10% do cálculo, onde a gente está falando de um cálculo médio de R$20.000, de 2.000, só dessa diferença, sem os demais reflexos. Então, a sugestão da equipe de contabilidade partiu daquela que presta serviço já para os sindicatos onde a gente assessora, nós conhecemos eles nesse tipo de serviço, e que a gente verificou que é uma técnica completamente adequada a satisfazer o nosso. E também há uma questão específica, que é hoje o cálculo, ia ser a partir de 1º de julho, mas ele foi prorrogado somente para a partir de 1º de janeiro de 2021, da obrigatoriedade da utilização do sistema PJE Calc. Então, o cálculo hoje, ele não pode ser mais feito numa planilha de Excel.
Aí você fala assim, eu posso apresentar ele agora em Excel? Até poderia, porque até 1º de janeiro é válido. Só que a partir de 1º de janeiro, todo o cálculo vai ser em PJE Cal. E a hora que a gente já faz na modalidade PJE Cal, que a gente ganha muita agilidade, porque o mesmo cálculo que eu faço aqui, a hora que eu envio para a vara, ele já está em sistema na mesa do juiz, na mesa do advogado da outra parte, e consegue fluir. Isso a gente também ganha muita velocidade. Se a gente fizesse ele agora no modelo padrão, olha, um Excel aqui, junto no processo, eu não tenho dúvida de que no meio do ano que vem ia vir uma determinada decisão assim, converta o que está em modelo PDF, em modelo XLS, né, em modelo Excel, para o sistema PJE Cal, que aí a gente perderia aí mais meses. Então, a escolha foi, por indicação nossa, o valor padrão que o pessoal cobrava era um salário mínimo, e aí nós começamos debate e discussão, porque falamos, a metodologia é a mesma, é um grande número de trabalhadores, são 500, a gente espera pelo menos que numa faixa de 300 sindicalizados, e aí discutiu o valor e reduziu o valor. E por isso foi passado nesse sistema. E, além disso, ele não é um cálculo com pagamento à vista. Então, a empresa que está fazendo também está considerando de que o resultado do processo será positivo e o trabalhador só vai pagar se ele, de fato, ganhar este direito lá na frente. Perfeito, doutor. A Camila Júlio está perguntando aqui, mas eu creio que já foi respondido, se os sindicalizados deverão pagar com o valor de R$ 400 referente ao cálculo, né? Acho que já foi respondido. Sim, como veio a pergunta de novo, é assim, olha, o único gasto, né, o único investimento que o sindicalizado vai fazer é a autorização para desconto no momento do seu crédito, o valor de R$ 400. Pergunta aqui da Adriana Adri. Em cima desse cálculo, além dos juros, teriam outros, por exemplo, dano moral? Não. A ação coletiva, ela não teve como objeto o dano moral. E aí, assim, para um trabalhador caracterizar o dano, aí na nossa visão, tem que analisar a situação que ele vivia. Porque, às vezes, assim, o que a gente viu, o corte médio foi R$300, R$400. Então, um trabalhador que ganha 5 mil e teve um corte de R$300, ele vai ter que provar o prejuízo que ele teve, porque essa redução, por si só, não gera automaticamente dano moral. Agora, se de repente ele tinha feito um financiamento, isso levou o nome dele aí para o Serasa, e aconteceu algumas coisas, tem que fazer a prova. Agora, como eu disse, olha, eu ganho 5.300, reduzi para 5 mil. Eu consigo fazer esse nexo de causalidade entre o prejuízo que eu sofri e um eventual, e essa redução de salário para caracterizar um dano moral. Quando a gente fala de ação de ressarcimento, a gente fala de um dano material. Eu ganhava 5.300, cortaram irregularmente para 5, eu tenho direito a receber 300 por mês. Beleza, beleza. Esse é o dano material, é esse o objeto do processo. Agora, este dano acarretou que eu tive prejuízo psicológico, eu fui afastado, tem que fazer esse vínculo. E, no primeiro momento, nós não enxergamos um vínculo, até porque o corte não é muito grande. Ele é um corte importante? Você tem ali a sua renda, e qualquer redução provoca impacto. Mas daí a tentar vincular esse impacto de forma coletiva, nós não entendemos juridicamente possível. Por isso, não teve pedido de dano moral, teve pedido só de ressarcimento do valor. E aí ele tem juros e correção monetária desde o dia que deixou de ser pago. Bacaníssimo. Tem mais alguma aí, doutora Lídia? Estão questionando aqui a respeito de como receberão o contrato, né? Então, inclusive, mandando e-mail. A melhor opção seria vocês entrarem em contato com o sindicato e o sindicato está mandando o contrato e vocês me encaminharem, ou então mandar um e-mail diretamente para mim, no meu e-mail que a diretora Gabriela já colocou aí, vamos colocar novamente. Está na tela. Assim, está na tela, né? Isso, ótimo.
que aí eu já encaminho para os senhores o nosso contratinho e vocês nos devolvem ou com uma foto ou digitalizado, desde que seja legível. E aí nós já vamos arquivando e deixando tudo certo no servidor, na pasta de vocês. Então é assim. Olívia, deixa eu só falar aí, porque às vezes assim, nós estamos só tomar um cuidado com duas terminologias. Quando a gente fala contrato, a gente está falando do contrato de honorários de quem não é sindicalizado. Autorização, né? Quando a gente falar, para a gente usar uma terminologia só, a autorização de execução individual com a autorização de débito dos R$ 400 ao final. Então, a autorização ficará disponível no sindicato. Cabelo, se você puder também colocar no mesmo site, lá em Word, até a pessoa baixa e altera os dados dela, e uma versão em PDF, para que se a pessoa quiser imprimir e preencher à mão, ou via STU, pelas páginas, ou via o e-mail da doutora Lígia, que é aquele ligiadepaula@advocaciasobral.com. Perfeito. Ela encaminha este modelo. O não sindicalizado que quiser o contrato de honorários, nós enviamos o contrato direto, aí pelo e-mail da doutora Lígia. Mas eu enfatizo, jogando contra o meu patrimônio, mas pensando de forma coletiva, é muito melhor a todos que tenham o direito de se sindicalizar. Primeiro, você fortalece o sindicato. Você forma uma classe mais forte que luta unida. E o valor que você vai pagar de sindicalização é menor do que os nossos honorários. Então, do ponto de vista financeiro, também vale a pena. Com certeza. Legal. Eu coloquei mais uma questão aí, mas antes de vocês responderem, a gente vai fazer um apanhado de tudo que está sendo falado aqui, a gente vai assistir o vídeo, vou fazer um ponto a ponto ali, por tópico, e nós vamos fazer uma publicação, um boletim especial só para isso, tá? Então, todos esses tópicos que você está colocando e mais alguns documentos vão ficar disponibilizados no site, e a gente vai fazer um apanhadinho disso para fazer uma publicação mais específica, né? E aí, quem tiver dúvida, pode assistir o vídeo aqui de novo. Eu espero que a gente consiga responder em mais uns 10 minutos tudo que está rolando aqui. E o que não conseguimos responder, eu peço que mande para o próprio STU, tá? Ou mande para a doutora Lídia, que aí depois a gente responde ou via e-mail mesmo, ou coloque alguma publicação, alguma coisa que for mais generalizado, tá? Volta a palavra aí para os doutores. Vamos lá. Pergunta da Caroline Canzian. Boa noite. Haverá a possibilidade de saber o valor calculado por pessoas que teremos direito de receber em caso de vitória da ação? Esse é o primeiro passo. Né? A hora que a pessoa autoriza a fazer o cálculo, a gente já manda para a equipe de contabilidade, porque ela tem que individualizar o cálculo. E aí vai ter o exato valor do que seria devido agora no mês de julho. Então, ela vai fazer o cálculo já corrigido, atualizado no mês de julho por cabeça. E aí, assim, se a pergunta dela teria a possibilidade de eu saber o valor devido agora, antes de eu saber se eu vou fazer ou não? Não, porque esse é exatamente o modelo de apuração. O que a gente sempre brinca e fala assim, olha, não é tão difícil também saber. Você está falando de 30% de redução da gratificação entre janeiro de 18 e julho e junho de 19, então são 18 meses, mais o 13º, 19 meses, mais o férias, 20 meses, mais um mês, 21 meses, mas vamos arredondar para 20. Então, assim, por cima, 20 vezes o valor da redução mensal, mais juros, correção e reflexos. Aí você fala assim, quanto dá? Eu falo assim, para fazer essa conta de padeiro, faz 25 vezes. Só para ter uma base. Agora, exatamente o valor dividido, tem que fazer o cálculo. Mas dá para ter uma base. Você olha o teu olerite de outubro, vê o quanto era da gratificação de representação. Olha o teu olerite de outubro de 17, olha o teu olerite de janeiro de 18, multiplica por 25. A diferença. A diferencinha. Então, dá um jeitinho de assim, Chega ali. tem mais ou menos uma ideia.
Aí, quando a gente brinca põe um desvio padrão de 0,1 para cima e para baixo, você chega mais ou menos no resultado. Os sobe 9, desce 9 ali. Joga, assim, ó, igual pesquisa. Tem alguma questão aí, doutora Lígia, que você percebeu aí que tá e dá para responder aí? As perguntas estão se repetindo, algumas de outro assunto, mas eu posso responder aqui para a senhora Rose Terra Moreira. Ela gostaria de saber se haverá ação sobre o corte do ITN. Rose, nós já entramos com essa ação, ela já está em trâmite. Logo teremos algum posicionamento para divulgar em boletim, né, Cabelo, para os servidores, mas essa ação já foi distribuída. A Beth está perguntando aqui se poderíamos disponibilizar a lista dos seletistas, dos estatutários também. Doutor Ricardo. A lista, ela foi fornecida pela Procuradoria da Unicamp no processo, mediante nosso requerimento. Então, nós fomos no processo, abrimos a execução individual e pedimos a lista. No estatutário, ainda não tem a execução individual. Então, nós não temos uma informação oficial da lista do estatutário. Então, nós não temos a lista do estatutário para fornecer ainda. Esse movimento só vai começar a hora que a gente tiver o julgamento em segunda instância do estatutário. Agora, quem tem direito no estatutário? Exatamente os mesmos. Aquele com vínculo estatutário que recebia gratificação em outubro de 17 e sofreu o corte a partir de novembro de 18, válido até o dia da aposentadoria, se aposentou, ou válido até 30 de 6 de 2019, se manteve todo o tempo na ativa com a mesma função gratificada. Bacaníssimo. Vamos ver se tem mais alguma. Vamos dar uma passada aqui. As perguntas encerraram agora, a pergunta, pessoal. Eu uso os nossos 3 minutos finais para manter 1 hora e dou uma pincelada em outras ações. Eu vou só dar um informe aqui, que é o seguinte, a gente, durante a pandemia, aí está com um monte de ação do sindicato aí, junto com o doutor Alídio e o doutor Ricardo, contra a Unicamp aí, tem um monte de coisa, tem a questão da lei complementar 173, que parou de fazer a nossa contagem de tempo, de quinquênio, de insalubridade, essas coisas, que a gente já conversou em reunião de direção com o escritório aqui de advocacia, que eles já apontaram que isso é, de certa forma, ali cabe um recurso técnico, porque isso é inconstitucional, de certa forma. Até porque essa lei complementar, ela também tem uma parte que é um complemento de verba do federal para o Estado, e essa parte que é boa, né, que vai vir complementar a renda da Unicamp, ela não vai ser aplicada. Então, eles vão escolher só a parte ruim, que é a parte para ferrar o trabalhador, que é cortar a contagem de tempo. Então, assim, tem um monte de ação, isso eu estou dando um exemplo aqui dessa ação, mas tem outras questões aí que estão, e que também são dúvida da categoria, então a gente vai fazer, provavelmente, uma outra live, eu acho que nada melhor do que a doutora Lígia e o doutor Ricardo para explicar isso, tá? E a gente poder perguntar na hora. Então, por enquanto, assim, hoje, esse tema do corte da GR, ele é um pouco sensível, né, e assim, tem vários trâmites, divide entre CLT, CL e ESU Unicamp, então, a gente queria fazer um vídeo específico sobre isso, para ficar aqui arquivado, para o pessoal também consultar. Várias perguntas agora, elas estão se repetindo um pouco, então eu peço para quem chegou mais tarde, que veja o vídeo, se ainda permanecer dúvida, manda para a doutora Lígia, pode mandar para o sindicato também, a gente vai estar respondendo, mas assim, a maioria dessas perguntas aqui que surgiram, ao meu ver, já foram respondidas, tá? E aí eu vou deixar aqui agora, eu acho que já deu um tempo razoável aqui, que quem tiver que assistir 1 hora vai ser complicado.
hoje em dia, tanta live que tá tendo, fora as reuniões, os links, dá até medo de chegar na cozinha, tem um link de reunião lá. Na geladeira. Nossa, bicho. Mas eu acho que assim, eu vou deixar agora a palavra com os advogados aqui, a nossa advogada Lígia, sempre ressaltar, mulher nas funções aí. No comando. No comando. Com certeza. Conta, você vê que tem 2 caras e uma mulher, né? Sempre assim. Hoje na nossa reunião, eu falei, Lígia, quem manda lá é você. Você só define qual é a minha, eu vou fazer, eu te mando. Mas quem manda, quem cuida, quem faz o prato, quem toca é você. Você é a chefa aqui. Ao mesmo lugar tem que fazer 2 vezes, né? Eu fico com a parte conceitual, que é a minha área de estudo, né? Eu do escritório, o meu mestrado em Direito é em Direitos Coletivos, então essa parte de ações coletivas acaba ficando comigo pela especialização, mas a parte do gerenciamento da Unicamp toda, né, dos processos contra a Unicamp do STU, quem cuida é a doutora Lígia. Então, diversas vezes as pessoas me perguntam algumas ações, eu falo assim, eu não conheço, eu só conheço as coletivas. Quem conhece o dia a dia é a doutora Lígia. Cabelo, quanto tempo a gente tem para fechar? Eu vou deixar em aberto aí para vocês, não tem muita formalidade aí quanto ao tempo. 5 minutinhos, tá bom? Isso, se vocês quiserem dar uma geral, ou quiser responder alguma pergunta, fica aí a palavra com vocês. Elas já se exauriram, né? E qualquer coisa, depois uma dúvida mais pontual que surja, depois manda pelo e-mail, a doutora Lígia responde. Mas é para trazer alguns pontos específicos aí, até um pouquinho técnico, que às vezes o pessoal gosta do debate, em 3, 4 minutinhos. Falar, por exemplo, o Cabelo falou agora da Lei Complementar Federal 173, que exclui o tempo a contagem do tempo dos trabalhadores para efeitos de incoerência sexta-feira. Então, isso já está sendo estudado pela gente. Há uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a número 6447 no Supremo, ela está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, é uma ação patrocinada pelo ex-ministro Eugênio Aragão, assinada pelo PT, onde eles discutem vício de formalidade. E aí, se cair lá em cima, logo não se aplica aqui. Mas, para nós, vai muito além, porque, como a gente tinha falado na reunião de diretoria, nós entendemos que a lei complementar federal não tem a capacidade de tirar um direito que está no artigo 129 da Constituição Bandeirante, da Constituição do Estado de São Paulo. Então, ela não tem capacidade de fazer esse corte para os servidores da Unicamp. Lembrando que tanto o socialista quanto o estatutário são contra uma autarquia estadual, portanto, afetam as leis da Constituição do Estado de São Paulo. Então, esse é um fundamento jurídico que já está claro para nós. Nós só estamos aguardando o definimento da liminar em Brasília, porque se deferir a liminar, automaticamente nós estamos protegidos. Se não deferir, a gente pega os fundamentos que eles indeferiram e faz a nossa voltada exclusivamente para o aspecto de desrespeito à Constituição do Estado. Então, nós estamos independentes de lá. Muita ação de servidor que aposentou e a Unicamp não tem pago os direitos corretamente, férias, licença-prêmio, então isso a gente tem feito uma frequência semanal. O trabalhador, eu aposentei e tinha dias de licença-prêmio. Me obrigaram a assinar um papel que eu abri a mão. Não tem problema nenhum, esse papel não vale. Encaminha para o STU, encaminha para a doutora Lígia, a gente entra com a ação. Nós já tivemos resultado favorável em primeira instância de que a Unicamp incorpora o 10º de gratificação de forma equivocada. E isso tem provocado um prejuízo aos trabalhadores. Nós ganhamos essa ação em primeira instância na trabalhista e ela está em fase de julgamento dos estatutários. Então, é muito provável que, em breve, todo trabalhador que teve gratificação incorporada e nos últimos 10 anos tenha um processo de revisão dessa gratificação incorporada, inclusive para os aposentados. Então, tem muita coisa em andamento. A ação do ITN, a Unicamp já apresentou réplica e está em discussão. Nós estamos em
vindo alguns adicionais para a base toda, derivados da Covid. Então, conforme ocorrer qualquer movimentação judicial favorável e de interesse da categoria, o departamento jurídico se compromete a fazer um boletim, a fazer um relatório, enviar para a diretoria publica no boletim, e sempre que a base quiser uma reunião desse tipo, nós estamos à disposição. Uma outra ação que a gente está fazendo, que é algo que tem provocado também bastante, é o trabalhador que é CLT. Até a reforma da Previdência, ele aposentava pela CLT e continuava trabalhando na Unicamp, e recebia os 2 salários. Com a reforma da Previdência, isso tecnicamente caiu. Então, às vezes o cara fala assim, mas eu já tinha o tempo antes, cabe, e uma ação individual. A gente vai discutir. Tem alguma garantia? Não, não tem garantia. O que a gente faz? Entra com ação e não aposenta. Se o juiz der a garantia, você mantém os 2 vínculos. Então, esse tipo de pergunta de cunho mais individual, passa o telefone que nos plantões de quinta a gente está fazendo de forma virtual, a gente entra em contato e tira todas as dúvidas. Gostaria de agradecer a confiança sempre da diretoria do STU, de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, mas de todos os trabalhadores, principalmente os sindicalizados, na confiança no nosso escritório, e dizer que nós estamos à disposição para qualquer dúvida, ideia, crítica, sugestão, seja de novas ações ou até mesmo de um procedimento de atendimento que pode ser melhorado. A gente está sempre aprendendo na vida e a gente só aprende quando a gente ouve o outro lado. Então, traga toda dúvida, toda crítica, toda sugestão para nós, que sempre será um prazer poder atendê-los da melhor forma possível. Boa noite, muita saúde, muita paz e muito sucesso para todos nós, em cada um dos nossos objetivos. Doutora Lígia, para as suas conclusões finais e encerramento. Um grande abraço, obrigado, Cabelo. Quero agradecer a presença de todos aqui. Novamente, eu me coloco à disposição para dirimir qualquer dúvidas. Se ainda não ficou claro qualquer posicionamento que nós colocamos aqui, pode mandar no e-mail, nós vamos responder e fico aguardando o envio, né, de e-mail de cada um dos 502 servidores para que eu possa mandar a autorização para ser assinada e reencaminhada ao jurídico. Então, quanto mais rápido isso for, mais rápido a gente vai apresentar os cálculos. Lembrando que estamos com prazo, né, doutor Ricardo? Uhum. Parece... Está com prazo, são muitos servidores, então, quanto mais rápido isso se concretizar, melhor para a gente. Agradeço a presença de todos novamente e fico aguardando o contato dos senhores. Legal. Eu que agradeço a presença de vocês aí, que a gente segura em reunião de direção aí até às 10 da noite. A gente está tendo, galera, só para situar, o STU está tendo reunião virtual aí, durante a pandemia, toda segunda-feira. Os nossos advogados estão lá presentes toda segunda-feira, a gente segura eles até às 10, coitado, e a gente discute um monte de coisa. Tá tendo uma briga boa na área da saúde. Quero dar um puxão de orelha no nosso reitor, que lá fora, para televisão, está salvando o planeta, mas os funcionários dele aqui que estão trabalhando, na linha de frente, nós estamos perdendo gente. Senhor reitor, não seja tecnocrata, dá a máscara para a galera, investe lá no corpo técnico, trata bem da nossa galera, bicho. Quero dar um puxão de orelha nos trabalhadores que eu sempre dou, porque acha que as coisas caem do céu, não cai do céu, tem que ir no sindicato, tem que ir lá xingar nós, tem que cobrar o diretor sim, nós estamos lá para isso, tem que participar, tem que se sindicalizar, cara. Você vê lá, a do Unicamp, tá bombando lá, os caras estão, na pandemia, doaram quase R$1 milhão, e nosso sindicato, nós estamos tentando terminar a obra. Ajuda, gente, ajuda nós, ajuda, porque não tá ajudando nós, tá ajudando vocês mesmo. Vê aí, vocês querem virar, com o máximo respeito aos rap, os Uber aí da vida, mas não tem direito.
Não tem direito porque não tem sindicato, não tem organização, porque o papo lá para eles é que eles não dependem de ninguém. E quem entra nesse papo, bicho, fica sem direito. Você não está feliz com o seu 13º, com o seu descanso semanal remunerado, de ter férias. Isso aí não cai do céu, bicho. Então, puxão de orelha no trabalhador que não está sindicalizado, vamos se sindicalizar aí, não é clientelismo, assim, sindicato não está lá para prestar serviço para você, é uma contribuição voluntária sua que você dá lá, e você tem que contribuir com o seu tempo também, meu, tem que ir lá participar das discussões, para não ser passado para trás. O reitor está aí cortando todas as nossas coisas, nós estamos com 1 milhão de coisa parada aqui, só na justiça aí, ó, tem essa lei complementar aí, tem o aumento da Unimed, olha aí, a Unimed aumentando em plena pandemia, bicho, e o reitor sem atualizar o salário desde 2014, vamos trabalhar, né? Em compensação, quando aumentou o teto, foi automático, o dinheiro aparece a hora que ele quer. Gente, vamos acordar, vamos se juntar, gente. Ninguém é inimigo e todo mundo tem que estar junto, bicho. Não tem como vencer os caras. Belezeira? Então é isso aí. Você me deixa só uma indicação aí de tudo que você falou. Hoje, o maior teórico americano chama Noam Chomsky, e ele escreveu um documentário que chama O Requiem de um Sonho Americano, onde ele constrói os 10 passos que retiraram da classe trabalhadora americana a capacidade de luta. E fala o que o capital fez com os Estados Unidos e com a desconstrução da classe trabalhadora. E é exatamente o que você disse, né? Assim, o movimento de enfraquecimento dos sindicatos é um movimento organizado pelo capital para que a classe trabalhadora não tenha força suficiente para reagir e aceite não ter direitos, não ter requisitos. Então, fica aí a sugestão nessa época de pandemia, um documentário de 1 hora, tem no Netflix, tem no YouTube, O Requiem de um Sonho Americano, do Noam Chomsky. É excelente mesmo esse documentário. Nessa linha aí, também a gente pode comentar, tem um documentário também que eu acho muito necessário, que chama a 13ª Emenda, também é do Netflix, que ele fala do encarceramento em massa americano, como que eles usam a guerra contra as drogas para encarcerar em massa. 1/3 da população carcerária do mundo está nos Estados Unidos. E exclusivamente, assim, podemos dizer que 79% quase é negro. E você acha que não tem discriminação e nem nada. Vão abrir os olhos aí, agora esse levante negro lá nos Estados Unidos, ele é muito importante porque ele repercute, vamos apoiar essa causa, vamos apoiar os entregadores aí, porque daqui uns dias, meu irmão, vão mandar todo mundo embora e você vai ser contratado por um app também, e aí eu quero ver. Faz a pergunta para você mesmo. Você gostaria de trabalhar igual trabalha um Uber ou um entregador do aplicativo? É isso que você quer? Então, só saiba que isso não acontece porque tem sindicato. E não é porque tem sindicato, não é porque tem instituição lá. É porque os trabalhadores se juntaram e deram sangue mesmo, porque muita gente morreu nessa treta. E tá voltando. Então, fica atento, meu irmão. É isso aí. Agradeço aí vocês e força na luta aí. Obrigado, doutora, obrigado, doutor. Boa noite, pessoal. Boa noite.